domingo. Todas as vezes que a palavra de Deus for lida, gostaria que vocês prestassem muita atenção, para que a gente começasse a aprender, familiarizar com essa palavra, não é? Então, vocês prestem atenção no trecho aqui que nós vamos ler. Quando Jesus se manifesta para os discípulos às margens do mar de Tiberíades, né? Essa é a cena, né? O que acontece é que Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos. Mas vocês imaginem, esses homens, eles eram pescadores, Jesus apareceu, fez uma proposta, mostrou coisas, eles viram coisas, falou palavras que ficou, como diz Pedro, aonde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna. Então eles viveram tudo isso, eu fico imaginando cada milagre, cada coisa, cada conversa, né? Viveram colado nele 3 anos. De repente eles veem Jesus morrer, vê aquela loucura da cruz, vê a ressurreição, os acontecimentos, morreu, ressuscitou, eles não conseguem compreender. Jesus aparece, mas eles ficam desorientados. Vocês imaginem o que é poder viver com Jesus durante 3 anos, assim, colado. E de repente, aquele que dá o rumo, aquele que é a palavra, aquele que dá o caminho, some, morreu. Então eles estavam sem saber o que fazer. Então eles estavam sentados sem saber o que fazer. Simão Pedro falou assim, eu vou pescar. Não sei o que eu faço, vou pescar. Aí o resto da turma falou, vou também. A cena é essa. Eles não sabiam o que fazer. Voltaram, né? Voltou para o começo. O que ele sabia fazer? Pescar. Pegaram as redes, foi embora para o barco e foi pescar. Então Simão Pedro falou, vou pescar. Eles falaram, nós também vamos. Saíram e foram para o barco. Quem estava lá? Estava Pedro, estava Tomé, eu já falei com vocês que é o nosso irmão gêmeo, semana passada falei com vocês. Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros, que eram os que eles citam aqui. Passaram a noite inteira pescando, conseguiram? Nada. Quando amanheceu, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Aí Jesus pergunta, moços, jovens, por acaso vocês têm alguma coisinha para comer? Eles responderam não. E Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinha força para puxá-lo por causa da quantidade de peixes. Então João fala para Pedro, é o Senhor. João estava nu, colocou uma roupa, pulou, nadou, foi até ele. E os outros vieram trazer no barco, né? Algumas coisas para a gente poder pensar nisso. O que eu gostaria muito, né? Como a gente como irmão, que quando vocês lessem a palavra, a gente tem que pegar essa palavra e colocar ela hoje. O que tem essa pesca de 2000 anos atrás que eu não estava lá? Eu não estou pescando hoje de novo. Então o que esse trecho tem a ver com a minha vida agora? Senão, a palavra não se torna vida. E ela não te alimenta. E aí você deixa a palavra para lá, deixa a Bíblia fechada, ou então só aberta no Salmo 91, né? Que é o salmo que a gente sabe ler. Nossa, imagina, tem que estar aqui firme. E é tão... E que eu quero perceber se vocês conseguiram pegar a virada da palavra, né? Aonde que está o grande gancho disso aqui? É isso que vocês têm que aprender. Cada vez que vocês lerem um trecho, vocês têm que entender onde que está o gancho disso. A história é essa, eles foram pescar, passaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Isso era a sobrevivência deles. Quando o dia está amanhecendo, Jesus está lá na praia. O mar tem uma relação com a nossa vida, né? Porque tem uma época que a nossa vida está numa calmaria, que é uma beleza. Tem época que está numa tempestade, que você fala, morri agora. Né? Às vezes nós estamos ali nas ondas. E Jesus está lá na praia, quando o dia estava amanhecendo. Vocês lembram de tudo que Deus já fez ao amanhecer? Sempre a aurora, o nascimento de um dia, tem a ver com as grandes coisas de Deus. Claro que Madalena foi ao túmulo. Bem cedinho. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, e que Deus coloca uma nuvem de fogo para poder iluminar de um lado, escurecer do outro, para que os egípcios não chegassem, que hora que era? Era a aurora de manhã. Pode ler em Êxodos. Então sempre Deus faz alguma coisa cedo, no despertar. Às vezes a gente passa uma noite em claro, de manhã traz uma solução. Não é assim? Quantas vezes a gente passa uma noite, que você fala, o dia não chega
Não nasce o dia, que noite comprida, e de repente nasce o dia e vem tudo novo. E é tão interessante que Jesus vai exatamente aonde eles penaram a noite inteira, né? Tem algum peixe? Bento XVI diz que, na verdade, essa palavra peixe, ela pode ser traduzida de uma forma: jovens, o que alimenta vocês? Isso é uma pergunta para nós, né? Porque a nossa vida, gente, ela é feita assim, né? Nós temos momentos de vitórias, de sucesso, vida parte boa, mas nós temos momentos que nós experimentamos fracasso, onde falta tudo. Ou é perda, seja material, perda onde você perde uma família, onde perde um grande emprego, alguma coisa, que você sente fracassado, que acaba tudo, igual Pedro e a turma estavam no fracasso. Eu acho que melhor começar de novo na rotina das redes, porque afinal de contas, eu não sei nem o que estava no coração deles, eles estavam completamente atordoados. E aí, o que muda? Vocês imaginam, por que pesca de noite? Porque de noite o peixe é enganado, ele não vê a rede, está tudo escuro. Aí Jesus manda jogar a rede de dia. Qual a chance de pegar peixe? O peixe vem na rede? Nenhuma. E aí eles apanham uma quantidade grande de peixe. O que é aqui o grande ponto desse trecho que vai transformar a minha vida e a sua vida? Qual é? O outro olhar. Mas para ter um outro olhar, o que eles tiveram que fazer? O que acontece aqui? Escutar. Então, qual que é a grande questão? Por que a pesca deu certo? Porque eles ouviram a palavra de Jesus e obedeceram. Porque eles podiam ter escutado e não obedecido. Aqui é o segredo. Porque quando ele falou, joga a rede à direita, eles podiam ter falado assim: eu não vou jogar de jeito nenhum. Passei a noite pescando, não consegui peixe nenhum. Agora que o dia amanheceu, que eu vou conseguir alguma coisa? Mas eles obedeceram. Esse é o segredo. Esse é o segredo para mim, esse é o segredo para você. O que eu escuto para que esse barro possa ser modelado? Para que minha vida possa ser transformada? Para isso que eu escuto. É para isso. Mas como é que eu vou escutar, filho? Eu não vejo Deus falar. Leia a palavra e medite a palavra. Na Bíblia, o escutar está diretamente relacionado com obedecer. Se vocês lembram a cena da transfiguração, quando a nuvem envolve os discípulos, Jesus tinha acabado de conversar com Elias e Moisés. Eles estavam falando. Depois a nuvem envolve e Deus Pai fala: este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Ok? Então o escutar tem a ver com obedecer. Acolha, presta atenção no que ele está falando, para que essa palavra gere vida na sua vida. Então, qual é o grande segredo da nossa vida? A religião do cristianismo, o judaísmo, está diretamente ligada com o ouvir. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas hoje a gente só tem curso de oratória, né? A gente não tem curso de escutatória, né? Que coisa difícil que é ouvir, que coisa difícil que é silenciar, que coisa difícil que é pegar essa palavra, pensar nela hoje. Como é difícil eu falar como João, é o Senhor, reconhecê-lo. Porque às vezes a gente está no fracasso, está numa situação difícil, a gente acha que a gente foi abandonado. E é lá que Deus vem, né? E é lá que Deus vem transformar, né? É lá que Ele vem tirar a gente da situação de miséria, de dificuldade, né? É lá que Ele pega o nosso fracasso e fala: quer ver o que eu faço? Por quê? Porque eu sou Deus e posso mudar qualquer história. É só ouvir, né? É só estar atento para o que Deus quer me falar. É só aprender a silenciar, mas isso tudo é graça. A nossa caminhada com Deus, a nossa vida. Por que eu escuto, né? Falei com vocês, para que a gente seja transformado. Se essa palavra não conseguir me mudar, qual é o sentido de eu vir à igreja e ouvir? Se essa palavra não tiver uma repercussão para mim, qual é o sentido? Eu venho à missa simplesmente porque é uma obrigação minha de cristão? Não, eu venho para ouvir, para que essa palavra entre, eu não posso só escutar, né? Ouve, Israel. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Aprenda a pedir opinião ao Senhor teu Deus. Aprenda a colocar para Ele uma situação. Fala: Filó, mas como é que eu vou fazer para ouvir?
Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem passando por uma situação difícil, vocês têm que tomar uma decisão. Venha até o Santíssimo. Ele está vivo ali, ó. Vivo. Já falei isso com vocês mais de uma vez. Vai à Eucaristia, vai recebê-lo vivo. E conversa com ele. Fala, Jesus, eu estou com essa decisão para tomar. Eu vendo a empresa ou eu compro a outra empresa, né? Eu vendo uma ou compro duas. Conversa com ele, seja o que for, qual assunto for. Qual assunto for. Ele entende qualquer coisa, de culinária, administração do mundo, qualquer assunto. Ele é bom. Conversa com ele, fala com ele. Eu não sou capaz de ir. Porque eu não enxergo nem o que está na minha frente. Mas eu confio no que o Senhor vai me mostrar. Então está entregue a situação e eu deixo o Senhor decidir. E a partir daquele momento que você entregou, não dê sugestão. Se você soubesse o que você tinha que fazer, você não ia pedir opinião, ok? A gente não dá sugestão para ele. A gente fala, pois é, então o senhor viu essa situação? O senhor acha de fazer o quê? O senhor não acha que eu devia fazer isso, isso? Deus não acha. Ele é Deus. Ele sabe. Então, você deixa na mão dele e fala, o Senhor conduz, de forma que essa decisão seja de acordo com a vossa vontade na minha vida, e que nada eu saia daquilo que o Senhor programou. Simples assim, está entregue. E esquece o assunto, que agora já é outro assunto, porque nós temos que fazer outra coisa, que aquilo lá já é para ele. Esquece aquilo. Deixa que ele cuida. Vocês vão ficar tão surpreendidos com isso. Porque Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Ele te conhece mais do que ninguém. E Ele vai trazer coisas que você fala, Gema, como eu nem falei nesse assunto, mas Ele te conhece. Sabe o que você está esperando? Deixa Deus te surpreender. Experimenta o que é conviver com um Deus que é vivo, ressuscitado. Experimenta o que significa poder falar. Se a palavra de Deus não trouxer Jesus vivo para você, a palavra está morta. A Páscoa não está fazendo nenhuma diferença para você. A palavra tem que trazer a pessoa, e é de Jesus vivo, diante de você. Quando você está cansado e você pode ouvi-lo falar de novo, vem a mim, vós que estáis cansados, é a Ele que eu volto. Quando eu posso ali falar, não vos preocupeis, não vos preocupeis. É Mateus 6, 24 a 34. Ele fala, vocês estão preocupados com a sobrevivência, com a subsistência, eu estou chamando vocês para a vida. É isso, acordem. Que Deus tem uma vida espetacular para cada um de nós, e nós estamos longe de vivê-la. Nós temos medo. A gente faz igual Pedro, volta. Então eu estou com medo, não sei o que é esse negócio de ser pescador de homem, então eu vou pescar os peixes que eu conheço. Jesus falou, não Pedro, larga a rede, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Jesus não falou que não estaria sábado, domingo, dia santo ou feriado. Ele está conosco. Então, escutar a palavra, rezar e ir. Por quê? Porque assim o Senhor falou. Assim Ele vai conduzir. Assim é o que Ele quer. Se a gente pensasse, mas eu não vou não, Senhor, eu já tinha ido embora quando vi essa igreja cheia. Bora fazer o que aqui diante de vocês? É sério. Não precisa ter medo, porque quem faz as coisas é o Senhor. Deus cuida de nós, é tão lindo como é que Ele cuida, que quando o pessoal desceu da barca, eles encontraram o Senhor já fazendo peixe e pão. E Ele tinha perguntado se tinham peixe. Ele já estava laçando na pedra. Quantos aqui já foram lá em Jerusalém, já foram nesse local? O dia que vocês puderem fazer essa viagem, é o 5º evangelho. Quando eu estive nesse lugar, que cada vez que eu leio esse trecho, diz meu marido que achou que eu fosse morrer. Porque eu nunca chorei tanto num lugar igual nesse. Porque naquele lugar ninguém havia mexido. Ele andou ali. Né? Então, quando eu penso nisso, eu me emociono. Quando eu sabia que ele estava em pé naquele lugar onde eu estava em pé. Né? Assim, é muito forte. Né? Então, essa pedra onde ele assou, foi guardada e construíram uma capela. E aí, Jesus assenta com os discípulos, de novo em volta de uma fogueira. Porque ele precisava de curar a traição de Pedro ali. Ele precisava de curar Pedro, né? Pedro estava sofrido, né? Enquanto a gente não se sente perdoado, às vezes a gente não consegue sair do lugar. E Pedro não conseguia andar, né? Precisava de ser lavado. Naquele momento ele precisava de ser lavado. E aí Jesus fez de novo a cena da fogueira, porque foi na fogueira que ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava se aquecendo lá de fora, o povo falou assim, uai, você tem... Eu já te vi com aquele ali, ó. Ele falou, não, eu nunca vi, não conheço não. 3 vezes. Eu brinco que no céu só não tem galo, né, gente? Porque o galo cantou 3 vezes, lá não tem galo. Então, Jesus assenta, come, dá o pão, dá o peixe.
Depois todo mundo alimenta. Qual que é a importância da gente comer junto? Não é só pelo alimento, mas é que a presença uns dos outros nos alimenta. Porque a gente escolhe com quem comer, né? Por isso que é tão sagrado a refeição, né? Que a gente se alimenta da presença uns dos outros, né? Por isso que é tão sagrado. Por isso que na mesa a gente não briga. A gente pode bater no filho depois que, né? Pode fritar depois, mas depois. Bater é só uma forma de dizer, né, gente? Mas a coisa pode acontecer depois, mas durante a refeição, aquilo é sagrado. Porque a gente se alimenta uns dos outros. Então Jesus esperou a turma alimentar, ficar bem saciado. Ele faz a pergunta crucial para Pedro. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Mais do que esses aqui, Pedro? Jesus perguntou 3 vezes, como ele negou 3 vezes. E é lindo que Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Meus, não é seu não, Pedro. São meus. Nós pertencemos a Deus. Ele nos fez, guardem isso. Nós somos dele. E cada um de nós foi salvo pelo sangue dele. Cada um. Nós pertencemos a Deus. Ninguém nos tira da mão dele. Pedro, apacenta a minha turma, cuida deles. Cuida deles. Fortalece a fé deles. Mantenha eles no caminho que você já sabe o caminho. E dê a eles o alimento. E põe esse povo de pé. Ensina para eles aonde que eles vão voltar. É isso, porque eles são meus, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Começou com a turma mais frágil. Os que estão machucados, os que estão feridos. Os que estão desacreditados. Os que acham que a vida não vale nada. Os que acham que não vale nada para ninguém. Os que estão vivendo uma solidão. Os que estão presos nas drogas. Os que estão encarcerados sob qualquer forma de cárcere, que não precisa ser na cadeia. Os que estão vivendo situações que não condiz em ser filho de Deus. São eles, Pedro, que eu quero que você vá. Vá até eles. Que hoje é o que segue os sacerdotes, né? Que segue toda a igreja. Apacenta os meus, porque eles são meus. E eu vou pedir conta de cada um deles. É sério. Por isso que a gente tem rezado muito pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos cardeais, porque eles cuidam daquilo que pertence a Deus. E eles irão responder por cada alma que se perder. É sério. Isso é muito sério. Por isso que a gente reza por eles, para que a santidade deles nos leve. Não é? A gente reza para que eles nos dê conta de nos manter. Então Deus fala aqui. E é tão lindo que Pedro, por fim, quando Jesus pergunta pela 3ª vez, ele fala uma coisa linda e fala, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O que de verdade Deus não sabe? Tudo Ele sabe. Então o Senhor sabe que eu não consigo te amar da forma como o Senhor me ama. Que esse amor louco, incondicional. Mas eu te amo dentro da minha miséria, naquilo que eu posso te amar. Mas o Senhor sabe de tudo. Mas o Senhor também sabe que eu sou capaz de amá-lo mais, assim que eu for sendo transformada pela sua palavra. Então, cada vez que eu escuto a palavra de Deus, escutem ela de olho fechado. Esteja com o único sentido aberto, que é do ouvir. Que nada te disperse, nada te disperse. Fala, deixa eu ver o que o Senhor quer falar para mim hoje. Se vocês começarem a ler a palavra de Deus todos os dias, seguindo a liturgia diária, vocês vão ver como é que Deus nos alimenta a cada dia. Porque aquela palavra é para você hoje. O salmo é para você hoje. Aquela palavra que será necessária para que você vença aquele dia. A coragem de cada dia. Quem nos dá? Ele. Essa certeza que a gente não está sozinha. A certeza que no meu fracasso, que na minha vida, que eu acho que até agora eu só fiz coisa errada, por causa da ressurreição eu posso ressignificá-la. Eu posso fazer uma releitura dela. Porque Deus permite. Que a partir da ótica dele, eu faça uma releitura da minha vida. Fala, Senhor, assenta aqui comigo e faça uma releitura da minha vida. Me ajuda. Aonde eu acho que estou completamente fracassada, apresenta para Ele. Guardem uma coisa. A nossa vida só vai render. Tudo que a gente tentar fazer sozinho, nós vamos passar uma noite escura e não vamos pegar nem uma piaba. Mas a partir do momento que eu escutei e que eu obedeci, a coisa multiplicou. Eles não conseguiram nem buscar tudo que estava ali. Então guardem isso. O que Jesus fala em João 15? Sem mim, nada.
E quando eu digo nada, é nada. E a gente precisa aprender isso, porque nós temos uma coisa que se chama prepotência, autossuficiência. A gente fala, Filó, mas eu vou incomodar Deus com isso? Pois incomode com tudo, eu te digo. Com tudo. Acho que ontem eu rezei pouco. Ou o dia foi meio difícil mesmo. Achei que eu tivesse rezado bem. Para terminar um consultório, 15 para 11 da noite, não foi brinquedo. Hoje eu falei com ele, chefe, a situação não está boa não, o telefone parou um segundo. Como é que eu chego? A secretária falou, não, doutor Filó, mas hoje o dia está impecável, você não está atrasado nem um segundo até a hora que eu não atrasei. Eu falei, porque não sou eu. É porque a ajuda hoje excede. Aprender a tudo dividir, a tudo pedir, ser dependente de Deus como o ar que eu respiro. Escutar e obedecer, como? Cegamente. Filó, mais não tem jeito, não, Deus impossível é um só. Guardem isso, a força não é nossa, é dele. A graça que eu preciso não é minha, é dele. Guardem isso. Há uns dias atrás, deve ter 2 semanas, 3, eu estava com uma criança lá de 5 anos. Tumor cerebral, eu nunca vi tanto tumor cerebral na minha vida. E uma luta. Já tinha ido à cirurgia 2 vezes. E a gente já tinha tentado tirar ele do respirador. E ele faliu. Então estava programado que ele iria fazer uma traqueostomia. Uma traqueostomia já é uma tragédia, é difícil. Para uma família carente, é mais difícil. Entre tantas coisas, né? As mães aprendem tudo, mas é muito difícil. O menino já está já não está aquele menino que corre, já está numa acamado, né? E nós fizemos uma broncoscopia e o broncoscopista falou, Filó, está perfeito, não tem estenose, não tem edema, ele precisa despertar. É tumor cerebral, é tumor cerebral. E aí Deus tem os caminhos dele que me encantam, né? E eu rezando, né? Falei, Jesus, tem misericórdia, tem 5 anos, Jesus. Tem misericórdia. Só o Senhor pode, né? Aquilo que a gente não pode. A ciência vai até um lado, né, meu amigo? Tem coisa que não tem jeito. Ele precisa respirar, ele precisa sair do CTI. Senão ele vai tendo infecção, né? Já está tão debilitado, precisa começar a tratar. E aí, na segunda-feira, estava marcada a traqueostomia dele. Deu tudo errado, não conseguiu fazer. Falei, Jesus, você não é mole, não, né? Alguma coisa você está arrumando. Tenho certeza, alguma coisa. O pessoal falou, Filó, deu errado a traqueostomia. Não fez. Falei, Jesus, não aponta isso aí não. Tem alguma coisa que está arrumando. Aí na terça-feira, a gente correndo no leito, nossa corrida de leito é bacana. Todo mundo discutindo a fisioterapia, a equipe médica, nutrição, todo mundo. E aí quando a gente parou diante dele, e aí? Tá de jejum, vai descer para o bloco, eles vão chamar daqui a pouco. Falei, gente, vamos discutir uma coisa aqui, né? Todo mundo, vamos pensar. Vocês acham que é possível, né? Queria saber a opinião da fisioterapia. É possível, o que vocês acham? Da gente estubá-lo? Ele não está tossindo? Tá? Não está mais acordado? Tá? Ele fazia assim para mim. Vamos embora. Mostrava a porta do CTI para ele vazar. Falava, hoje não tem jeito, nós temos que tirar você do respirador. Todo dia ele falava comigo que ele queria sair. Falei, ele está ficando alerta, né? Então vamos esperar o chefe subir, que é o doutor Júlio, vamos esperar a opinião. Falei, chefe, fica aqui, vem cá, vamos rezar e vamos pensar. Se nós vamos tomar uma atitude, né, como plantonista do dia, porque tinha que estar tudo preparado. Sair do respirador vai ter que colocar de novo, então você tem que estar no ponto para não perder o momento. Então todo mundo alinhavou, discutiu, pensou, analisou, e a mãe falava comigo assim, doutora Filó, mas eu creio em milagre. Falei, eu também, sou boa nisso, mesmo. Creio nisso, que você não tem noção. Não sobrevivi aqui dentro. E aí, pensamos muito, ponderamos. O chefe falou, então faz um raio-x e uma gasometria agora. Falei, agora? 5 minutos, está tudo pronto. Falei mesmo. Rápido, tudo rápido, né? Tem que ser tudo rápido. Tudo perfeito, raio-x perfeito. Ah, mas da outra vez também estava perfeito. A cabeça é que não comandou. O tumor é posterior, não comandou. Ah, vamos dar uma chance, tudo bem? Tudo preparado, que se der errado vai ter que entubar de novo, e todo mundo tem que ser esperto, ok? Todo mundo paralisado, né, gente? Vocês podem imaginar uma cena dessa, 8 horas da manhã, né? Vamos. Então vamos. Tiramos e deu certo. Acho que há muito tempo que eu não chorava assim, né? De emoção. Porque ele via que ele respirava e ele fazia assim para mim com o dedinho, né? E eu falava, fica firme, vai cuspindo, vai dar certo, você vai aprender a engolir de novo, vai dar certo, nós vamos dar conta de tirar você daqui. Graças a Deus demos conta mesmo, né? E a mãe, mas não por nós, né? Pela graça, né?
E aí a mãe chegou e eu estava de fora com o pessoal da comissão de infecção, e ela me olhou e falou: doutora, ele já desceu para a traqueostomia? Falei: não, você vai ter uma surpresa. Ela falou: já fez, doutora Filó? Falei: muito melhor. Ela falou: não é possível. Falei: o quê? A senhora tirou ele do respirador? Falei: nós tiramos. E ele deu conta? Deu. Ela deu um pulo em cima de mim, que quase caiu eu e ela, né? E assim, chorava eu, chorava ela. E o pessoal da comissão de infecção chorava junto, né? Porque ela também abraçou todo mundo, chorava todo mundo, né? Porque essas vitórias não são nossas. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele está perto, Ele acompanha, Ele vê. Porque Ele está vivo. Então, quando eu digo para vocês, e agora tá a notícia que eu tenho, que ele estava agarrado no celular, brincando, né? Fazendo joguinho, né? Agora já entrou no mundo, né? Então, quando a gente passa a ter um Deus vivo que participa, que diz: eis que estarei convosco todos os dias, você divide as decisões com Ele. Podemos fazer isso? Quando eu falo podemos, o plural não é só a equipe de CTI, Ele junto. O que nós podemos fazer agora? Fala isso com Ele, aonde na sua vida você acha que não está indo bem. Fala: Senhor, me dá a graça de te ouvir, mais do que te ouvir, te obedecer. Mas eu não estou enxergando a importância, não, Ele está vendo. E que Ele veja. A gente não precisa ver, mas a nossa confiança em Deus, ela tem que ser incondicional, porque às vezes a gente está igual Pedro, a gente voltou lá na pescaria, e Deus tem um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós. Não tenha medo, porque nosso Deus é ousado, e aquilo que Ele vai fazer através de você, Ele não vai fazer através de mim. A sua vida, ela é única diante do Senhor teu Deus. Então não ponha limite a Deus, deixa Deus ser Deus. Isso é impossível para nós. O Deus que a gente crê é o Deus dos milagres. Mesmo que Ele não faça, Ele é Deus. E Ele tem um propósito maravilhoso na nossa vida. A gente precisa de viver essa vida que Ele veio trazer para nós, transformada. Não vão ficar na mesmice da nossa vida. Vamos dar a mão a Ele e falar: Senhor, me leva para onde o Senhor me sonhou que eu faria. Para aquilo que o Senhor propôs quando o Senhor me criou. Que eu não tenha medo de viver a sua proposta. Que eu não tenha medo de ir. Porque eu sempre falava com Ele: Jesus, até onde o Senhor é capaz de levar alguém que se entregue? É sem limite. Não tenha medo. Ele vai te fazer voar. Deus te leva a lugares que você jamais vai pensar em ir. Por quê? Porque Ele é Deus. E se Ele quer fazer uma coisa chegar, se Deus tem um propósito, quem pode cercá-lo? Ninguém. Ah, mas isso não tem jeito. Para nós, vamos colocar diante do Senhor. Se for da vontade do Senhor, Ele fará. Então a palavra hoje, o que eu quero que fique no coração de vocês, é entender que a sua vida dará um resultado espetacular. Qualquer obra na sua vida será de um resultado alucinado, se ele for, primeiro, algo que Deus assim também quer. Obedeça o que Ele quiser. Eu digo isso para vocês, que a minha vida sempre foi uma obediência. Para mim decidir ficar em Belo Horizonte, foi 1 ano de oração. 1 ano que eu fazia jejum toda sexta-feira, 24 horas com pão e água, muitas vezes mais com água do que com pão, missa diária, um rosário diário. Eu falava: Senhor, não fala. E Ele falou na reunião. Quando eu tinha que dizer, quando eu tinha que dar a decisão, Ele falou. Ele falou, travando meu coração. E eu olhando para aquele povo que me oferecia muito dinheiro, eu falava: não posso aceitar, não vou vir. Eles foram atrás do meu pai e falaram: sua filha não gosta de dinheiro. E eu falei com meu pai: o pai, quando eles falarem isso de novo com o senhor fala: não, é porque além de mim, ela tem outro pai a quem ela deve obediência. E ele disse: não é para voltar, é para ficar em Belo Horizonte. Foi fácil? Eu digo para vocês que não foi. Diante de muito dinheiro que eu iria receber, essa era a proposta, era milionária, na minha cidade, eu fiz opção por nada, por Deus, né? Dinheiro, financeiramente, se fosse comparar, não era isso. Mas o Senhor mandou ficar. E mais vale, como diz Pedro, obedecer a Deus do que aos homens. E Deus nunca faltou. Quando eu comecei a atender, que eu fiquei no Baleia, né, eles me chamaram para ficar na residência, eu ganhava somente pelas consultas. E a consulta do SUS era R$ 2,04. Os auditores do SUS achavam que eu atendia demais, eu atendia mesmo, de verdade. Eu atendia, chegava mês, atendia 800 meninos. Aquela pobreza lá, Taquaril, ali toda minha.
Mas eles achavam que eu atendia demais, né? Então eles glosavam. E foi maravilhoso o que eles fizeram por mim, porque eles me ensinaram o que é a misericórdia, o que é um Deus que não falha, um Deus que não abandona, um Deus que é providente, um Deus que é Pai. E eu vivia da misericórdia dele, vivo da misericórdia dele. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo com a autoridade que eu experimentei, né? Eu não podia ligar para casa para falar eu preciso de dinheiro, mas eu tinha um outro pai, onde eu ia no Santíssimo e falava com ele, a conta não vai fechar. E ele nunca faltou. Aliás, Deus na minha vida sempre transbordou. E Ele sempre me deu muito além do que eu podia imaginar. Esse ano, quando eu recebi uma homenagem no Senado Federal, e fui uma das 20 mulheres homenageadas no Brasil, quando eu entrei no Senado, eu chorei e falei com Jesus. Eu cheguei ao Senado Federal para receber um prêmio por sua causa. Foi exatamente porque eu falo do Senhor que eu vim ser homenageada, indicada pelo presidente do Senado, para receber um prêmio. Então, quem abriu todas as portas foi a obediência de um dia eu ter dado um sim. Eu falar, se ele mandou ficar, eu ficarei. Como? Meu pai falou, como você vai fazer? Falei, aquele que me mandou ficar não vai voltar. Então, nunca duvidem, porque Deus abre portas onde elas não existem. Quando Ele te leva a lugares que você jamais ousou chegar, é porque Ele é Deus. E se Ele queria que o meu nome dele chegasse até o Senado, que eu era representante, assim foi. Porque Ele quem quis. Nunca podia imaginar, tanto que quando eles começaram a ligar, eu falei com o meu sobrinho, isso é mentira, isso é fake, isso é mentira. Não acredita nisso não, que isso é mentira. Se não chegar um papel com o trem do Senado Federal aqui, eu vou falar, mentira, não acredito de jeito nenhum. Que homenagem, você está ficando doido? Claro que não, eu fiz o quê? Nada. Mas era por causa dele. É Ele. Então, a obediência, o escutar, mesmo que Deus demore, Ele vai falar de alguma forma. E vai fazer você entender. Por quê? Porque Ele te conhece. Então tem a forma como Ele vai falar com você. Ele não vai, uma alma aberta a Ele nunca vai deixar de usar. Porque Ele precisa de cada um de nós, no projeto da salvação, que a gente não consegue compreender, que é lindo demais e grande demais. A vida de cada um aqui é fundamental. E o que Ele precisa que você faça, ninguém irá te substituir. Ninguém. Então, quando Ele precisava de mim cuidando dos pobres, lá no Baleia, quantos anos, e quando eu achei que já estava muito pesado, nunca me esqueço, eu morava sozinha e eu ajoelhei para rezar o texto, que eu sempre rezei, e falei com ele, Senhor Jesus, eu sempre fui muito prática, né? minhas rezas é muito resumida. Falei, Jesus, presta atenção, está difícil, meu amigo, está difícil. O senhor está vendo tudo? Está difícil. Mas, se for possível, só muda. Desde que, eu ponho condição para ele, desde que eu não saia do projeto do Pai na minha vida. Do Baleia para Santa Casa, né? Tudo igual? Né? Sai do entra no outro, né? E é assim, coloca o seu desejo, coloca a sua necessidade, mas coloca o seu amor, coloca a sua confiança e diga a Ele, eu confio que o Senhor me ama. Mesmo que eu seja tão miserável e possa te amar tão pouco, seja tão pouco grata às vezes por tanto que o Senhor faz. Mas quando eu digo isso para vocês, é porque minha história com Ele é uma história que Ele sempre junto. E Ele já me mostrou milhões de vezes que sem Ele é nada, mas com Ele, eu experimento Isaías. Ele faz, os jovens podem se cansar, mas aqueles que contam com o Senhor, voa com asas. Ele dá asa de águia, corre sem se cansar e vão para frente sem se fatigar, porque não há explicação para a gente dar conta de fazer tanta coisa, a não ser pela presença de um Deus vivo, que é o nosso alimento e o nosso sustento. Então, quando eu digo tudo isso para vocês, de forma alguma é para enaltecer nada, mas é que vocês possam saber que Deus é de verdade e que Ele age. E que Ele age na minha vida miserável. Na minha vida, quando Ele me pegou pela mão com 17 anos para vir aqui. Quando Ele me sustentou até então. Quando eu vim enfrentar uma medicina, que naquela época era cruel, uma vaga.
E eu não podia ter erro. Se eu fizesse qualquer coisa, meu pai me põe para dentro de casa de novo, porque ele era bravo. E fez vencer tudo. Passei muita fome. E tive muita dificuldade. Mas junto com ele. De quando eu comprava um sanduíche, eu dividia com ele. Falava com ele para pegar metade, meio a meio. Porque Deus é Deus e Ele é vivo. Então é isso que eu quero que vocês aprendam assim. O que eu tiro hoje, que eu preciso aprender? A estar numa presença de um Deus vivo e a ouvi-lo. Porque para que a minha vida frutifique. Para que a minha vida, quando eu falo em frutificar, não é material. Somente Deus sabe se for material. Mas é com você como pessoa. Para que você possa se abrir à graça daquele que te quer grande. Porque Deus tem um olhar para nós que só Ele tem. Então, guardem isso no coração de vocês. Né? Não fique parado no fracasso. Deixa Deus trazer um novo olhar. Deixa Deus ter uma outra solução. Deixa Deus propor. Escute a proposta. Deixa Deus agir. Antes de encerrar, quero contar só uma história para vocês. Sabe como é que Deus é Deus, né? Muitos anos atrás, quando existia só, o celular ainda não existia, e a gente andava com um bip. Eu fui para o hospital, para Santa Casa, para uma reunião do CTI, e tinha uma criança da minha cidade, que eu tinha trago para cá, com um tumor cerebral, tinha operado, e ela estava numa fase de quimioterapia, etc., radioterapia na Santa Casa, já não estava mais comigo no Baleia, e eu fui para a reunião. Então, em geral, os pais tinham meu bip, o telefone da Santa Casa, do meu consultório, e da minha casa. E eu fui para a reunião, e essa menininha saiu da radioterapia, da Santa Casa, foi de carro, chegou na Andradas, ela entrou em crise convulsiva, voltou. Voltou, e essa mãe falou, gente, a Santa Casa não tinha vaga, ela falou, preciso achar a doutora Filó, para que ela possa me ajudar. Isso era à noite. Uma mãe pobre, com uma ficha de telefone. Na época que existia ficha de telefone, ela com uma ficha de telefone, ela ligou para um lugar que eu não estaria, no CTI à noite. E isso que ela conta é muito interessante, que ela fala que rezou e falou com Jesus, aonde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone, ela ligou, eu estava do lado do telefone esperando o povo chegar para a reunião. Atendi. Ela falou, ô doutora Filó, eu falei, o que é isso, menina? Ela falou, como é que você me achou aqui? Ela falou, depois eu conto para a senhora, mas Jesus que contou que você estava aí. Eu falei, ele é terrível mesmo. Ela falou, ô Filó, a menina está aqui passando mal, em crise convulsiva, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem vaga, não tem como internar, como é que eu faço? Eu falei, como é que você faz? Não estou descendo, peraí que eu vou para dentro da ambulância, voltei para o hospital, larguei a reunião, pus ela no hospital, fui embora. Voltei com ela para o hospital do Baleia. Levei ela contava no caminho. Falei, eu estava com tanto de telefone da senhora, eu não sabia que eu ligava, falei com Jesus, onde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone. Isso é coincidência? Não. A gente precisa entender que Deus participa da nossa rotina. Ele vem no nosso dia a dia. Ele vem na situação mais banal e te revela que Ele está ali, te olhando, cuidando, acariciando, falando, não desespere, eu estou aqui. Confia. Há um Deus, gente, maravilhoso que cuida de nós. Aprenda apenas a se fazer dependente dEle. E como diz um poema, peça a Ele, Senhor, me dê a mão e me cura de ser grande. Me faça pequeno. E domingo, nós celebramos o mistério da Ascensão, né? Então, na verdade, se a gente acompanha, logo depois da ressurreição, Jesus ficou ainda se manifestando aos discípulos, aparecendo, ensinando, orientando, durante 40 dias. 40 dias dava quinta-feira, mas no Brasil a festa é celebrada no domingo. Mas foi exatamente 40 dias que ele ficou preparando aquela turma para avisá-los que ele ia embora, né? Que ele ia ser arrebatado. E quando Jesus se despede deles, se vocês acompanharem o Evangelho de João, você vai ver que o discurso de despedida dele é longo, né? Mas ele deixa uma última orientação, que está em Marcos 16, no versículo 15, e ele fala, ide por todo mundo
proclamai o Evangelho a toda criatura. Esse é o imperativo que Jesus não falou, não foi só para eles, mas para cada um. Essa é uma missão dada a cada um de nós. Então presta atenção nos desafios que isso é entregue para nós hoje. Fala, mas como é que a gente celebra esse mistério da ascensão e como é que a gente vive isso hoje? 2000 anos depois, quando eu leio essa palavra, como é que eu sei que isso é para mim? E que é para cada um de nós, né? Essa é uma missão dada. Falar de Jesus hoje no mundo que não quer mais ouvir dele, um mundo que acha que não precisa dele, que prescindiu de Deus. Só vocês pararem e avaliar na família de vocês, no trabalho de vocês, o quanto é difícil a gente falar de Deus, quanto que isso é um desafio para nós hoje cristãos, poder falar dele, poder falar com eles aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo, primeiro capítulo, né? Quando Jesus é arrebatado e que os discípulos ficam olhando para o céu, e aí passam provavelmente 2 anjos e falam com eles: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Então anunciar para essas pessoas a verdade que conhecemos, que cada um de nós é um filho amado, sonhado, que Deus criou o cosmos do nada, criou o homem, colocou o homem na terra, criou a terra, colocou o homem, e que nós erramos o caminho, resolvemos desistir dele, mas Deus não desistiu de nós, mandou o Filho dele para nos revelar que somos filhos do Altíssimo, nos devolver a dignidade, e fez disso que a gente chama de o projeto da salvação, e que ele enviou o Filho dele, que veio nos ensinar a ser filho de Deus, que morreu por nós, ressuscitou, nos deu a garantia da vida eterna. Anunciar isso. As pessoas olham para você e falam: como é que é? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Bem, nós estamos olhando para o céu porque eu entendo que eu tenho um lugar maior, eu tenho um destino, eu tenho um lugar que eu vou. É lá que eu ponho minha confiança, é lá que eu estou ancorada. Quando a gente tem uma meta, quando a gente sabe para onde você vai, a forma de você andar é diferente. Você pisa firme, você tem meta, você sabe para onde você está indo. Você tem inclusive pressa. Observa uma pessoa que está dirigindo, não sabe o caminho. Ela atrapalha o trânsito inteiro. Mas sabe para onde ela está indo? Fala, mentira? Então não. Começa a observar as pessoas perdidas de manhã. Você está correndo para o trabalho, você tem gente que está andando, pensando, contando os passos, não sabe para onde vai. Então, por que eu olho para o céu? Porque eu estou alicerçada lá. Lá é para onde eu vou. Eu sei que é lá que nós vamos nos perder. Estar lá com Deus, nos perder nele. Fico imaginando só esse encontro. Mas por enquanto eu estou na terra. Então o caminho aqui, fui colocado aqui, mas não sou daqui. Caminho aqui, mas para poder chegar lá. Mas eu sei onde é que eu quero chegar. Então se eu quero chegar lá no céu, a minha vida aqui hoje é diferente. A única coisa que me conforta quando Jesus fala: ide e proclamai. Eu falei: ai, que bom que o senhor falou ide e proclamai, porque o senhor não falou ide e convertei. Porque a conversão é responsabilidade pessoal. Então a nossa missão é semear. A nossa missão é anunciar a razão da nossa esperança e da nossa alegria. Essa é a nossa missão. Permanecer firmes. Num mundo completamente desorientado, sem Deus, a gente permanecer. É fácil? É? Isso é um trabalho de todos os dias. Porque ser cristão hoje, primeiro que eu tenho que assumir que eu sou cristão todo dia. Não tem jeito mais de ser cristão porque você herdou. Ah, minha família inteira é católica. E daí? Qual é a sua experiência com Deus? Então, para mim ser cristão hoje, eu tenho que falar isso e assumir isso todos os dias. E viver uma vida na simplicidade, na alegria, porque eu tenho uma pertença, eu sei para onde eu vou, na alegria e na simplicidade de uma vida que é comprometida com Deus. Os meus passos têm que seguir os passos dele. Mas eu digo uma coisa para vocês: para a gente ser testemunha de alguém, a gente tem que ter sido antes o quê? Como é que eu posso testemunhar da sua vida? Se eu fui o que seu? Amigo. Eu não tenho jeito de dar testemunho de alguém que eu não vi.
Então o que Jesus falou? Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi do meu Pai. Nós jamais teríamos a ousadia de chamar o Filho de Deus de meu amigo, mas foi Ele que tomou essa iniciativa. Então vocês imaginem, Jesus ficou 3 anos andando com aqueles homens e não colocou eles numa escola de intelectuais, colocou? Não, como é que Jesus preparou? Conversando, numa intimidade, contando parábolas, e tão bonitinho que quando ele contava parábola para a multidão, ele chegava em casa e falava com eles assim: o que vocês entenderam? Claro que nada. Bem, o que eu queria dizer aqui? Aí ele explicava. Vocês imaginam o que foi para esses homens ver Jesus andar sobre as águas, ver Jesus multiplicar o pão, ver Jesus acalmar uma tempestade, ressuscitar os mortos? Pode imaginar quando eles assistiram a cena de Lázaro? A viúva de Naim bateu no esquife, falou: levanta. Pode imaginar? Claro que eu não ia nem ver, porque ele está lá do outro lado. Você imagina, eu correria. Ele parou o esquife e falou: levanta, vai ficar com a sua mãe. Pode imaginar? O que esses homens viram? Aquilo que está na primeira carta de João. Ele fala: aquilo que a nossa mão pegou, aquilo que os nossos olhos viram. Nós não temos jeito de ficar calado, nós temos que falar. Então por isso que nós temos uma tradição apostólica. Nós acreditamos baseado no que esses homens viram, sentiram, tocaram, abraçaram. Pode imaginar João que encostou o ouvido dele no coração dele. Então quando Jesus é arrebatado, isso é o sinal da divindade dele. Ele volta para de onde ele veio. Ele volta para o céu, isso é o sinal da divindade dele. Mas ele não volta mais sozinho. Ele leva toda a humanidade, a nossa humanidade com ele, redimida, transformada. Ele leva diante do Pai. Então a nossa humanidade está diante do Pai. Isso é espetacular, né? Não tem mais jeito. Isso já é um caso de amor, né? Então eu fico imaginando que para nós também hoje ser testemunha dele, nós temos que ter uma amizade, uma intimidade. Como é que eu vou testemunhar alguém que eu escutei falar? É possível? Não. Eu tenho que ter vivido com ele. Eu tenho que entender que a presença de Deus na nossa vida é invisível, mas real, sutil, delicado, mas Ele anda conosco, Ele está no nosso meio. Então que quando eu permaneço com Ele em oração, quando eu o escuto, quando eu me calo, quando eu chego ali diante do Santíssimo e trago algo para Ele e coloco a minha vida diante dEle, que a definição de amigo, né, gente, é uma coisa maravilhosa, e essa definição só cabe nele, né? Que é aquele com quem pode ver todas as minhas vulnerabilidades. Eu posso me abrir inteiro na minha miséria e colocar tudo isso na mão dele. Só cabe isso para Jesus. Como é que você pode entregar toda a sua miséria, a sua fraqueza, só para uma pessoa? Só para quem não vai pegar isso e usar de uma forma errada, mas aquele que te acolhe na sua miséria e te promove. Só Ele. Você imagina que Jesus deixou esse anúncio nas nossas mãos? Quanto do mundo precisa ouvir essa verdade? Semana passada eu falava para vocês, a igreja tem uma dívida. Todo mundo tem que saber que é um filho amado. Todo mundo tem que saber que Deus te ama. Você pode não saber o que fazer com isso e não ligar para isso, mas você nunca poderá dizer que não ouviu isso na sua vida. Então todo mundo tem que saber dessa verdade. E agora todo mundo tem que saber que somos convocados, convidados à vida, e uma vida que é eterna. Então imagina que hoje nós temos o papel de levar esperança para quem não perdeu, dar coragem para aqueles que estão se sentindo sem força, com medo, se sentindo desamparados, sentindo abandonados. Que eu digo para vocês, não existe ninguém no mundo abandonado depois que Jesus veio. Não existe. Filho, mas como é que nós vamos falar de Deus para esse povo? Deus está trabalhando. Vocês acham que Deus não está trabalhando na vida de todos nós? Está. Mesmo que a gente não veja, não compreenda, mesmo aquele que fala, não, aquilo é perdido. Não para Deus. Deus tem um jeito dele de atrair cada filho, porque Ele conhece a gente. Ele tem um jeito de buscar cada um. Ele tem um jeito de atrair cada filho. Mas o fato de Deus estar trabalhando em cada filho dele, não nos isenta da nossa missão de ser anunciadores. E a gente anuncia com a vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. Por isso que eu falei, essa forma simples e essa alegria de ter uma confiança incondicional, de estar completamente abandonado, de acreditar nesse Deus que veio nos revelar, que é contado pelos discípulos
e que está vivo, e que nós podemos continuar encontrando com Ele, mesmo que a gente não pegue nele, mas que a gente pode sentir a presença dele. Aquele que eu chego aqui desanimada, desamparada, sem força, e saio com uma força absurda, que sinto um bálsamo no meu coração, que eu sou capaz de mudar tudo. É aquilo que está escrito em Isaías: aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, correm sem se cansar, e vão para frente sem se fatigar. Isso é Ele, esse Deus que é real, mas que eu não vejo, mas que caminha conosco, que preocupa, que enxuga as nossas lágrimas, que nos dá conforto, que segura a nossa mão e fala: não tenha medo, eu estou aqui. Aquele Deus que presencia os nossos choros, para ser menino dando birra, fala: por que será que ela está chorando? Eu estou aqui. A gente não percebe, porque a gente ainda é tão lento para crer. Então, para que eu pudesse hoje estar aqui falando com vocês, Ele é a única pessoa que vocês podem se abandonar. Ele é aquele que você pode chegar ali, ó, que está ali vivo, e contar um segredo, e Ele mudar o que você pediu a Ele, e que Ele vai fazer só o melhor. É aquele que nunca posso falar para vocês, Ele nunca vai te decepcionar, nunca vai te trair, nunca vai ser cuidar de vocês, só te dar o melhor. É porque eu sei que Ele tem que ter experimentado. Se eu não experimentar, como é que eu posso dizer para você? Confia, posso dizer, confia nele. Ele é a única pessoa por quem você pode assinar uma página em branco. Experimenta isso. Deus permite ser experimentado. Isso é maravilhoso. Aquele que você fala: eu estou com medo, eu estou cansado, Ele fala: estou aqui. Então, poder fazer isso, né? Deus vai nos transformando tanto, né? Que não há ninguém que não entenda quem é um cristão. As pessoas só te reconhecem mesmo que você não fale, porque a gente passa a ter um jeito diferente de viver e de ser, por causa da outra regrinha que Jesus pediu. Qual foi? Amai-vos uns aos outros. Então a nossa amizade, as nossas relações passam a ter um jeito diferente por causa dele. Então você passa a ser mais atento à necessidade do outro, você passa a ser mais solidário, ou se acontece alguma coisa, você é o primeiro que chega, você aprende a cuidar. Ninguém falou nada, você chega, arruma a casa do outro, mas a pessoa está na cama. Alguém precisa de um remédio, você já chega até com um copo de água para tomar, você já comprou o remédio, levou água. E por que você faz isso? Por causa dele, que nos ensinou a amar, porque a gente experimentou o que é ser amado. Então é maravilhoso saber que para ser testemunha tem que ser amigo, tem que conhecer. Esse é o desafio da nossa vida. O nosso desafio hoje, para ser testemunha de Jesus nesse mundo tão desorientado, tão perdido, as pessoas tão adoecidas, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão sem esperança, não conseguem ver o horizonte, as pessoas estão sem alegria, estão entristecidas, mal-humoradas. Falo: gente, está faltando uma coisa maravilhosa na vida de vocês, é Jesus, e Ele é de graça, Então você poder falar isso, ajudar as pessoas a desejarem a presença de Deus. Cristianismo é a religião do desejo. Imagina, um dia, por que a gente olha para o céu? Porque é lá que eu vou ficar, eu desejo lá. Desejar lá é desejar estar com Deus. O que eu preciso fazer para ir lá? O caminho é estreito, mas eu estou disposta a viver porque eu quero viver lá. Desejar isso e colocar isso no coração das pessoas. Ajudar o outro a se erguer e dizer: não tem nada perdido para aquele que é filho de Deus. Ajudar alguém que não foi batizado, ensinar o caminho de uma alegria indizível. Vamos não ter problema? Claro que vamos, mas a gente passa com confiança, porque temos alguém que nos ama. Isso é uma experiência que você tem que viver, do amor incondicional, de ser amado. Eu sou amada, eu sou amado. Tem alguém que só fica com o olho em mim, que me ama e cuida de mim. Essa experiência é única. Então, a gente tem que pedir a Jesus a graça primeiro, não é de amá-lo, é de ser amado. Fala: me dá a graça de sentir esse amor, de saber que eu estou com o meu nome gravado na palma da sua mão, que os fios de cabelo da minha cabeça estão todos contados, que meu valor é impagável, custou o seu sangue. Me ajuda a viver isso, porque aí eu vou poder dar testemunho. Me ajuda a poder olhar nos seus olhos. Olha nos meus, Senhor, e me quebra. Não fuja dos olhos de Deus, não fuja dele. Deixa ser desnudada por Ele, deixa ser desnudado por Deus. Não chegue contando para Ele nada que a gente é, porque já não é nada mesmo. Chega lá e fala com Ele: eu vim, esse tanto de nada vem te ver, não sou capaz de nada, mas preciso fazer um tanto de coisa, então vim cá pedir ajuda a quem pode. Então aprender que tudo a gente divide
Com Ele tudo a gente fala, com Ele tudo pede permissão para Ele, porque Ele está vivo. Não tente andar sozinho pelas suas próprias pernas. Aprende a andar no pé dEle. Isso é espetacular. Andar sobre os pés de Jesus. É espetacular isso. Quando eu fiz mestrado na Universidade Federal, eu corria mais do que qualquer coisa pode correr nesse mundo. Porque eu tinha hospital, tinha consultório, no meio do consultório tinha aula na universidade, eu tinha que parar o consultório, voar na universidade e voltar para o consultório, era uma coisa surreal. Eu só dei conta que o mestrado foi feito com ele, porque senão eu tinha dado conta do mestrado, de jeito nenhum. Mas, inclusive fiz em 1 ano e meio, que é 2 anos, eu fiz em 1 ano e meio, claro que pela velocidade dele, não da minha. Então, quando eu tinha que correr do meu consultório, que era na Padre Rolim, até na Universidade Federal, que é ali do lado do Hospital das Clínicas, eu falava com Jesus, nós temos tantos minutos para chegar. Como o senhor tem perna comprida, andou naquela Galiléia inteira, o senhor tem umas pernas compridas, então nós dois vamos correr, eu vou subir no seu pé, e nós vamos voar até a universidade, porque é mais rápido ir a pé do que de carro. Eu ria tanto quando eu chegava na faculdade, o pessoal não tinha chegado bem, o pessoal, filho, mas você é tão feliz, você ri tanto, se eu contasse o que eu estava fazendo, o pessoal me chamava de louco, acabava de me internar, porque é o lugar que tem mais louco por metro quadrado, é entre Santa Casa e o Hospital das Clínicas, é só para dar uma passadinha lá, né? Ia ser só mais uma louca, né? Eu entrava rindo e falava, nossa, você arrasou demais. Eu andava ventada para poder chegar lá e voltar, porque o tempo era sempre muito contado, né? Sempre muito contado, mas são experiências que você vive, que é impressionante, a agilidade que você falava, não, mas você hoje arrasou para mais, mas é saber que você passa por experiências de um Deus que te escuta, que caminha, e que participar de um mestrado vai fazer parte do currículo dele, porque a presença dele fez a total diferença. Então eu fico lembrando do dia que a gente tinha um trabalho terrível de estatística para fazer, e era um trabalho em grupo, e as meninas foram lá para casa depois da aula, e aí tinha que achar, nós começamos a estudar, eu falei, peraí, antes a gente começar a preparar esse trabalho, nós vamos rezar. Imagina a cara do povo me olhando, rezar, nós vamos chamar o Espírito Santo, esse trem é chato demais, difícil demais, o tempo é curto, tem que resolver isso agora, tem que apresentar amanhã aquela luta, e eu rezei e fiz elas rezarem. E o livro que tinha para consultar era uma coisa tão impressionante. Pergunta número 1, tá aqui as contas, vamos resolver isso. Abri e falei, com a gente, essa aqui é a resposta. E falou, tanta coisa errada com você. Falei, comigo não, com quem nos acompanha, né, gente? Fizemos o trabalho em tão pouco tempo, o professor falou, tem um mistério, não tem? Nós rezamos para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Então, despertar nas pessoas essa parceria de um Deus todo-poderoso que vem participar da nossa miséria de vida, que vem acompanhar essa nossa rotina, que para ele, como dizer, essas bagatelas, mas ele entra, ele participa, tem que colocar no outro, falar, isso é possível, porque o nosso Deus veio para nos buscar, subiu, mas ficou, porque ficou com dó da gente ficar sozinho, e ficou. Então é possível conversar com ele te escuta, porque ele te ama. Então isso é uma das coisas que nós hoje temos, nós que já experimentamos Jesus, que temos a graça de já ter sido tocado por Ele, nós temos que ajudar aqueles que ainda não conseguiram perceber isso, que ainda levam uma religião pesada, aqueles que têm medo de Deus. Vocês imaginam, nós temos que trazer para as pessoas uma boa notícia, essa notícia que traz luz, que traz esperança, que enche o nosso coração de amor e de alegria, poder dizer esse nome tão doce que se chama Jesus. Então poder anunciar isso, poder falar aquilo que mudou a minha história, se chama Jesus de Nazaré. Ele é a razão de eu levantar, Ele é a razão com que eu corro, Ele é a razão de eu viver, Ele é a razão porque eu quero ser melhor, Ele é a razão que eu procuro meus irmãos de rua, Ele é a razão para tudo que eu faço, por causa dEle, porque Ele é real. Então o que me move, o que me transforma é Ele. Ele que falou, não, minha filha, tem um jeito melhor de viver nessa vida, eu vou te mostrar o jeito de ser cristão, eu vou te mostrar esse jeito. É a presença dEle, é a companhia dEle que nos transforma, é pedir a Ele em cada Eucaristia, Jesus, tira aquilo que não presta. Eu já falava com ele, eu vou te dar de novo, né, a escritura desse terreno baldio, o senhor pode fazer a construção do que o senhor quiser, a escritura está na sua mão, constrói o que o senhor quiser, porque esse terreno te pertence, o senhor não tem que dar mais satisfação, o senhor pode fazer a obra que o senhor quiser. Não ter medo, ter essa confiança incondicional. Mas deu tudo errado, aparentemente. Por quê? Porque ele ainda não deu a última palavra. É isso, essa confiança que enquanto a situação não resolveu, é porque Deus ainda não se manifestou. A última palavra é dele. Então não permitir que nada te derrube.
nada te deprima, nada te entristeça. Por quê? Porque a gente tem um Deus vivo, que essa alegria não é nossa, é a certeza dele. Isso é espetacular, mas para mim fazer isso, nós temos que permanecer na fé, na oração, nos sacramentos, e ser testemunhas dessa esperança, e não deixar ninguém desanimar, não deixar ninguém à margem. Busca seus amigos, os inimigos também, a gente nem pode ter inimigo, Jesus falou que não pode ter. Busca cada um, e aprenda a trabalhar e a rezar, a trabalhar e a rezar, e pedir a Ele: santifique meu trabalho, para que meu trabalho possa ser glorificar o teu santo nome. Trabalhe através de mim, faça através de mim, me ajuda a aliviar. A gente que trabalha na área da saúde fala: Jesus, me ajuda a tirar a dor, me ajuda a aliviar, me ajuda. Não tenha medo de dizer em quem você crê, não tenha vergonha do nome dele, anuncie, mesmo que o mundo ache que você está atrasada, retrógrada, não tenha medo. Você imagina quando as pessoas escutam que eu vou à missa todo dia, o povo arregala o olho e fala: você está com algum problema? Eu falo: vários. Você precisa ir à missa todo dia? Eu falo: você precisa comer todo dia? Pode comer uma vez por semana também, não é assim? Pode comer uma vez por semana. Isso não te nutre? Porque a mim não, eu preciso encontrar com ele todos os dias. Lembro demais de Santo Agostinho, a Eucaristia que Jesus deixou, ele deixou uma Eucaristia para cada dia, para a nossa fraqueza de cada dia. Ele é a minha força. Ele, quando eu chego arrastando dentro da igreja, ele me põe de pé, fala: coragem, minha filha, ainda tem hoje. Aí de manhã chega morta e fala: coragem, ainda tem amanhã. Acabou a missão. Na hora que acabar eu falo: acabou. Não acabou, é para andar, para fazer o que eu preciso que você faça, na alegria de me servir, porque é uma honra poder servir a Deus. Já pensou? Quando você abre seus olhos, vê que não tem nada doendo e fala: ninguém que eu amo está internado. Espetacular. Ninguém que eu amo está com uma doença grave, então eu estou por conta dele. Que alegria, Senhor, e que honra é poder estar à sua disposição. Vamos levantar, tomar um banho, ficar digna. Vamos embora? Aonde, lembrem sempre dessa frase: o que o Senhor quer que eu faça contigo, e o que o Senhor quer que eu faça por ti. E assim rege o dia. Chega no final do dia, falo: espero ter cumprido o que o Senhor desejou, né? Porque a gente dispersa durante o dia, o mundo nos tira dele. É preciso voltar, toda hora tem que voltar. Não é fácil o caminho, mas ele é maravilhoso. Então nós que já aprendemos essa alegria, que de vez em quando olhamos para o céu, porque a nossa vida está ancorada lá, mas temos que pisar aqui. Eu falo: eu olho para o céu e olho para a terra, porque eu tenho que pisar direito para não virar o pé. E andar no caminho e sempre perguntando para ele: Jesus, não me deixe. Eu falo com ele: se o Senhor não ficar agarrado em mim, eu vou te trair, eu não presto. E o mundo nos seduz. A vida tem as ciladas. O mundo quer nos mostrar outras coisas que vêm de uma forma tão aparentemente deliciosa. Então me mostra aquilo que não está de acordo. Não me deixe te magoar, te ferir. Não me deixe ferir meu irmão, porque eu vou ferir a ti. Me ajuda a dar graças por aquela pessoa insuportável que eu tenho que conviver com ela, porque ela é meu caminho de santificação. É ela que mostra tudo que em mim ainda está péssimo. Ela vira o espelho e fala: olha como é que você está ordinária ainda, como é que você acha que vai chegar no céu? Vai não. Então a gente tem que agradecer a Deus por aquela sogra que eu quero matar, aquela cunhada que eu não suporto. É assim, que as queixas que eu escuto lá no consultório. Então fala: obrigado, Senhor, porque eu caí justamente na mão da sogra que vai me dar o céu, porque eu vou ter que ser tão melhor, que é assim. Então nunca pensar que a gente está pronto para nada, mas que é o amor de Deus que vai nos lapidando, para que a gente possa chegar um dia onde a gente foi destinado. Nós não temos dimensão do que Deus tem reservado para nós que o amamos. Nós não temos ideia que a vida, além de tudo, ainda é eterna, que nós vamos reencontrar com todos aqueles a quem a gente ama, que já está lá nos precedendo, e que um dia vamos estar juntos. Imagina, nós vamos ter mais tempo para poder ir embora, tanto que nós vamos conversar. Imagina, isso vai ser um escândalo, e é eterno. Nós temos que ter essa outra postura diante do sofrimento, da morte. Nós temos que ajudar as pessoas que ainda não dão conta. Falar: tem um reencontro marcado. Por quê? Porque Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Você crê nisso? Coragem, vamos andar. Tem um dia ainda que nós vamos estar juntos. E não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não tem separação. Por quê? Porque ele prometeu. E Deus não brinca. É eterno. Nossa vida é eterna, só que a gente não tem dimensão disso. Por isso aqui a gente luta para chegar lá. Atento a tudo. E se ele falou: ide e proclamai o Evangelho. Então a primeira coisa que eu preciso é conhecer a palavra de Deus, para que na hora certa eu possa empregar a palavra e falar: ele falou isso. É assim. Como é que vocês vão proclamar? E todas as vezes que o padre for ler o Evangelho,
para um minutinho e fala: Espírito Santo de Deus, abra meu ouvido, aqui do coração, e faça com que essa palavra caia e me transforme. Se ela não gerar vida em mim, não adiantou ler a palavra. Ela tem que gerar vida, eu tenho que viver isso que eu estou escutando. Me ajuda. Sem a ação do Espírito Santo nós fazemos o quê? Nada, escuta, fala bonito que ele falou para o povo, mas ele falou para mim hoje. Compreendem? Essa palavra de Deus tem que me transformar. Vocês têm que sair daqui pensando: ide e proclamai, com a vida, com a palavra, com o meu olhar, com o meu amor. E que se alguém te perguntar: por que você faz isso? Você fala: por causa de Jesus. Uma vez um pai me perguntou isso lá no Hospital da Baleia. Tem dia aquela criançada lá do Taquaril, aquela pobreza infinita, né? E um dia um pai falou comigo assim: doutor, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu falei: pode perguntar. Por que a senhora é boa? Eu falei: eu sou boa não, boa é Deus, nosso pai. Mas tem uma coisa diferente, porque Jesus falou que a gente tem que cuidar uns dos outros. Se eu não estiver prestando para isso, tem que ir embora. Se eu levantar de manhã e não puder fazer o bem na vida de alguém, estou servindo para nada. Mas se o Senhor conseguiu ver isso, então essa nossa vida pode dar graças ao Pai, é para glorificar o Pai, não a mim, a Ele. Que bom. Então hoje o Senhor reza por mim e pelo Senhor. Que bom que o Senhor viu. Não é para isso, mas se foi percebido. Porque o amor remete a Deus. Então muitas vezes você não precisa falar, muitas vezes você precisa agir, cuidar. Isso tudo é dele. Quem nos ensinou isso? Ele. Então vamos pedir a Jesus que nos dê essas graças, que Nossa Senhora, que foi como ninguém a cuidar de todos, eu fico imaginando a atitude dela quando ela não condenou nenhum discípulo que abandonou Jesus, quando ela permaneceu, quando tudo falava contrário. Eu penso muito nela todo sábado. Eu falo: como é que a senhora deu conta de esperar no silêncio? Qual consolação ela teve no sábado? Nenhuma. Ela enterrou ele, ela esteve com ele morto nos braços na sexta-feira, beijou as chagas dele, o enterrou, foi para casa. Você acha que ela dormiu? Tenho certeza que não. Passou o sábado esperando. Alguma coisa tinha que acontecer. Gabriel falou: o reino dele não vai ter fim, mas eu enterrei ele, como é que é isso? Ela devia ficar lembrando: São José não estava mais, os pais dela já tinham morrido, não tinha ninguém, os discípulos tinham sumido. Ela foi buscar a turma, pôr a turma para rezar. Ela esperou sozinha, em silêncio. Eu fico impressionada com essa fé, porque ela não saiu ligando para ninguém, também não tinha nem telefone para ligar para ninguém, não ligou para ninguém, não saiu chorando, não saiu reclamando, não blasfemou, não fez nada, ela esperou. Então o sábado é o sábado da espera, porque na madrugada de domingo, ele entrou lá, né? Falou: mãe, eu aqui. Pode imaginar? O que é poder vê-lo outra vez? Mas já imaginou quando a gente puder encontrá-lo? Já imaginou o que é poder tocá-lo como esses apóstolos tocaram? Já imaginou a nossa emoção quando estivermos diante dele? E apresentar a nossa vida e falar: eu cumpri o que o senhor falou lá, que era para proclamar o evangelho. A gente fez mais ou menos, né, Senhor? Mas fez, falou. Então é preciso pensar que isso é real. Quando eu fico pensando lá nasquelas crianças de Fátima, quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora: de onde a senhora veio? Vê uma mulher na beleza que ela fala: eu vim do céu. E ela vê aquela mulher de corpo e alma, ver aquela mulher, daquela beleza impressionante, e saber que estava conversando com a mãe de Deus. Isso é real, gente, isso não é história da carochinha. Nós iremos vê-los. Eles estão aqui agora, a gente não os vê, mas eles estão nos vendo. Ter essa certeza no coração, carregar essa alegria que a nossa vida não é destinada a um nada, mas nós somos destinados a uma vida que é eterna. Ele podia não ter nos convocado para a vida, mas Ele sonhou comigo. Pensa nisso. Ao que você for deitar, pensa: eu só existo porque Ele sonhou comigo. Eu só existo porque Ele me desejou. Isso vocês têm que contar para as pessoas. Aquela pessoa que está querendo morrer, que está deprimida, que está chateada, que não vê a razão na vida, fala: o sentido da vida é poder amar, é ser útil a Deus, é o irmão. Isso dá razão à vida, isso dá sentido de poder viver. Nós temos que testemunhar isso, essa esperança de que um dia vamos estar juntos. Vai mancando, meu filho, eu te seguro, vamos junto. Você tem uma asa, eu tenho a outra, nós dois juntos voamos. É assim, mas é com a alegria dessa certeza absoluta.
Aquilo que Lucas, se alguém não assistiu esse filme de Paulo, vale a pena assistir, quando eles estão presos, eles vão ser julgados, está tudo preso, a quantidade de cristão preso, e Lucas está no meio deles, só que Lucas não morre nessa, porque ele salva a filha de um romano lá, que estava com um hemotórax, né, ele drena o tórax dessa menina, Paulo avisa que ele é médico, né, e ele salva. Mas Lucas preparando a turma para ser julgado aos leões, e fala com as crianças, e fala com o povo, não, vai ser assim, na hora vai doer um pouquinho, mas lembra, é só um minuto, porque depois nós vamos estar com ele, nós vamos vê-lo. Imagina essa alegria, essa confiança que manteve esse povo de pé, que não tinha nem medo de ser julgado aos leões. Fala, não, vai doer um pouquinho no início, mas depois nós vamos estar com ele para sempre. Então, quando a gente estiver passando alguma coisa difícil, pensa, Deus me esqueceu? Não, Ele está aqui, me dando força para poder viver o que eu tiver que viver, porque Ele falou que eu não ia estar sozinha, que Ele ia caminhar comigo. Já falei, Ele já não precisa ver o caminho, Ele sabe. Nós temos que confiar, que nos abandonar, entregar. Mas quando vocês começarem a viver isso com força, com verdade, vocês serão capazes de ser testemunha. Porque para ser testemunha tem que ser amigo. Não existe ninguém que deseja mais a sua amizade do que Ele. A gente acha que a gente que quer ter intimidade com Deus. Deus é que quer ter intimidade conosco. A gente que acha que deseja Deus. Deus nos deseja muito mais do que a gente possa pensar. Deus fica de olho, você esperando você dar um sinal. Fala, opa, deu um sinal e chegou. Dê uma oportunidade. Deixa Deus entrar. Deixa Deus invadir sua vida, virá-la do avesso, colocar ordem naquilo que está desordenado. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Deixa Deus ser o seu primeiro amor e ordene todos os amores a partir dele. E depois você vai poder cantar, as pessoas vão te ver cantando, falam, mas por que essa alegria é de onde? De onde essa alegria? De onde é essa animação? Fala do ânima, que ânima? Deus. Experimentem isso, experimentem. Aproveite o tempo onde Deus nos permite experimentá-lo, saboreá-lo, senti-lo, tocar. Peçam a Ele essa experiência, peçam a Ele a oportunidade de dormir nos braços dEle. Tem um trecho de um teólogo que eu preciso encerrar, que ele fala que a gente permanece nos braços de Deus, que Ele nunca vai nos tirar do colo, isso é de chorar, que Ele nunca vai nos tirar no colo, porque somos filhos, então Ele nos carrega, e que morrer é somente quando Ele nos muda de braço. O dia que a gente tiver confiança suficiente para isso, para nada temer, para nada deixar o nosso coração se abalar, mas para ter uma entrega tamanha e dizer, eis-nos aqui, hoje Senhor, somos nós as suas testemunhas, hoje somos nós, aqueles que irão anunciar teu santo nome, hoje somos nós, que queremos ser como somos, você nos convidou para essa amizade, e hoje, a hora que vocês podem cantar com a Pati, peça a Ele, fala, eu quero ser sua amiga, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo, o meu maior confidente, aquele que eu posso contar tudo, porque também não tem jeito de esconder nada, Ele já sabe, mas que eu possa ter essa certeza que eu posso me abandonar, entregar e esperar, como Nossa Senhora esperou, onde ela não tinha nada, ela não sabia da ressurreição, nós sabemos, ela não sabia, o que ia acontecer, alguma coisa ia acontecer, o que ela não sabia, mas ter essa confiança incondicional. Por que nós podemos ter essa confiança incondicional? Onde que ela tem que estar baseada? Porque Deus nos ama. Essa é a confiança. Por que eu sei que Ele não vai fazer nada de errado? Por que eu sei que Ele não vai me dar nada que é ruim? Porque Ele me ama, e vocês têm que repetir isso para vocês. Porque Ele me ama, Ele vai me dar a opção certa. Porque Ele me ama, Ele vai me dar o melhor.